Olá, meu objetivo aqui com esse vídeo é apresentar uma possível solução para esse baixo cifrado. Existem alguns pré-requisitos para poder realizar essa tarefa. É preciso conhecer campo harmônico, entender como funciona a condição de vozes, lidar com paralelismo, como lidar com tétrades, com acordes de nona, acordes aumentados e com empréstimo modal. Além, é óbvio, de entender o que significa cada um desses símbolos do baixo cifrado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para realizar uma tarefa dessa é identificar a tonalidade. Com essa armadura, sabemos que podemos ter ou um Sol maior ou um Mi menor, mas pelo que temos aqui, começamos com Sol, temos dominante de Sol, voltamos para Sol, então podemos observar que de fato a tonalidade é Sol maior. Então a gente anota aqui na cifra analítica. O segundo passo é identificar cada um desses acordes para a partir daí podermos realizar a escrita das vozes. Então, esses acordes estão todos definidos por essa cifra. Sabemos, por exemplo, que quando não temos número nenhum, nós temos um acorde que vai ser montado em cima daquele grau em posição fundamental. Então, em cima do grau de Sol e em Sol maior, temos o primeiro grau. Então, vamos ter o primeiro grau em Sol maior, o mesmo aqui no final. Se a gente não lembra da cifra, a gente primeiro escreve os acordes que são mais simples, que são mais óbvios. Esses em posição fundamental são os mais óbvios. Então, aqui aparece aqui também. Esse aqui é um acorde de Mi. Em Sol maior, Mi é o sexto grau, o Mi menor. Então, colocamos aqui em minúsculo para representar o menor. Maiúsculo maior, minúsculo o menor. Lá é o segundo grau de Sol maior. Então o acorde que corresponde aqui no campo harmônico é o segundo grau, menor. Então temos aqui o Lá menor. Já fizemos os mais óbvios. Então podemos partir para o que seria o próximo nível. Então vamos identificar, por exemplo, esses que têm o número 6, que sabemos que que diz respeito à primeira inversão dos acordes. Então, que acorde nós temos cujo baixo é Sol e que está em primeira inversão? Quer dizer, Sol é a primeira inversão do acorde de Mi. Não tem nenhum símbolo aqui para dizer que é um outro Mi que não o Mi menor. Então, temos o Mi menor na primeira inversão. Mi menor é o sexto grau. Nós colocamos aqui o sexto grau e esse número vem para cá para indicar que é a primeira inversão. Esse aqui também é o acorde cujo baixo é Dó e está em primeira inversão, é Lá menor. Então não tem nenhum símbolo para a gente pensar que é uma outra coisa que não Lá menor. Então isso aqui é o segundo grau na primeira inversão. Esse daqui é a mesma ideia. Nós temos aqui um Fá sustenido e aqui o 6. Se fôssemos descuidados, iríamos pensar, então é a tônica, o Ré maior em primeira inversão. Pois é, só que esse 6 tem um sustenido. Então significa que essa nota, que é a sexta a partir do baixo, esse Ré, que é a fundamental do acorde, não é natural para fazer um Ré maior, é um Ré sustenido. E um Ré sustenido, então, aqui vai criar um acorde diminuto em primeira inversão. Desculpe, Ré sustenido diminuto. Esse acorde de Ré sustenido diminuto não pertence à tonalidade, ao campo harmônico de Sol maior. Então nós olhamos para onde ele está indo para tentar identificar. A gente vê que ele está indo para Mi menor. Ré sustenido, qual a relação dele com o Mi menor? A gente sabe que é a sensível, é o acorde sensível de Mi menor. Então a gente escreve isso, sétimo grau diminuto
do sexto grau, para onde ele vai, a gente aponta. Como ele está em primeira inversão, coloco aqui o 6. Bom, já fomos aí com as primeiras inversões. Temos esse mais 4. Sabemos que essa cifra pode ser feita como mais 4, 2, diz respeito à tétrade em terceira inversão. Tétrade dominante em terceira inversão. Então, se a tétrade dominante e a sétima é Ré, então a tétrade de Mi dominante é Mi7, com baixo em Ré. Bom, assim como esse acorde, Mi7 não pertence à tonalidade de Sol maior. O acorde que ocorre no grau de Mi é Mi menor. Então, que acorde é esse? A gente olha para o vizinho e vê que tem um Lá menor. Então temos aqui, ó, uma relação de dominante indo para uma nova tônica aqui, Lá menor. Então, isso aqui é uma dominante de Lá menor. Ele está tonicizando ou tonicalizando o Lá menor. Momentaneamente estamos aqui em Lá menor, mas obviamente isso não é uma modulação, isso é só uma tonicização, é só pontual, assim como o de cá, está fazendo a tonicização. Aqui faltou colocar a inversão, que a gente bota esse 2, que é a indicação da inversão no baixo cifrado. Fica faltando só esse acorde. Nós sabemos que um baixo com 7+, se refere a um acorde de tétrade da dominante. Então, seria um Ré7, só que tem um B9. Então, esse acorde tem uma nona, só que uma nona menor, por causa desse B. A gente, na tonalidade de Sol maior, o 9, se eu for pegar aqui o 9 a partir de Ré, vai ser Mi. Só que aqui eu quero Mi bemol. Então vai ser 5, 9 menos. Posso cifrar também como 5, 7, 9 menos. Essa cifra também. Isso é um acorde que, observe, de onde é que está vindo isso aqui, esse Mi bemol? Se é Mi natural que a gente tem na armadura. Está vindo do modo menor. A dominante do modo menor com nona tem essa nona menor. Seria Si bemol, Mi bemol, a armadura. Então seria essa nona menor. Faltou só esse acorde aqui. É um acorde que tem a quinta aumentada. É uma tríade aumentada. Quer dizer, Sol aumentado. Isso aqui caracteriza uma forma específica de uso de acorde aumentado para ligar a tônica ao sexto grau. Então a gente pode cifrar assim. Porque a tônica e o sexto grau só diferem em uma nota. Aqui nesse caso a tônica vai ter o Ré e o sexto grau, em vez de Sol Si Ré, seria Sol Si Mi. Então para ligar os dois tem Sol Si Ré, Ré sustenido Mi. Então é assim que, para isso que serve esse acorde. Vamos entender o que acontece aqui na harmonia antes de seguir em frente. Nós saímos do primeiro grau, vamos ao sexto grau, tonicizamos ele, depois tonicizamos o segundo grau, chegamos na dominante para ir para a tônica. Então, isso tudo aqui é como se fosse um grande 1, 6, essa região, 2, 5, 1. Então, fui para o sexto grau e segui o ciclo das quintas para voltar para a tônica. É o que está acontecendo aqui. Bom, uma vez que a gente já entendeu o que é que está acontecendo na harmonia, a gente vai escrever as outras vozes. É muito interessante começar pelo soprano. Se a gente tem um baixo, a gente começa pelo soprano. Se a gente tem um soprano, a gente começa pelo baixo. Por que isso? Porque sabemos que existe uma característica específica, uma situação específica entre as vozes extremas. É que elas podem gerar as chamadas quintas ou oitavas ocultas. Ou também, a gente conhece isso como quintas ou oitavas diretas. É quando a gente atinge uma quinta entre as vozes extremas ou uma oitava, com as duas vozes se movimentando numa mesma direção e o soprano saltando.
como é que a gente evita isso? Escrevendo as vozes externas, porque a gente vê, se tiver paralelismo, a gente já vê se é de quinta, se é de oitava, para a gente evitar. E a gente também tenta fazer movimento contrário. Bom, vamos então começar escrevendo a linha de soprano. Essa linha de soprano pode começar aqui por qualquer nota. Poderia começar aqui com Si, com Ré, qualquer nota. Mas como eu falei antes, a única diferença aqui entre esses acordes é que, além do Sol e do Si, esse tem Ré, esse tem Ré sustenido e esse tem Mi. Então vou tentar colocar isso no soprano. Poderia colocar aqui em cima, nessa oitava, para ter mais espaço para as vozes intermediárias. Mas eu vou arriscar colocar aqui embaixo, porque eu estou querendo fazer um movimento contrário, seguir aqui o princípio básico do contraponto, né? Um dos princípios, que é fazer movimento contrário. Então vamos ver se dá, porque eu acho que dá. Se eu posso botar o Sol aqui, o Si no contralto, vamos ver. Se eu coloco o Ré aqui, o Ré sustenido, a quinta aumentada, que vai a Mi, é a maneira que ela é usada. Beleza, já estou parado aqui, mas já subi aqui até o Mi. Nesse acorde, eu posso dobrar esse Fá sustenido, porque aí, ó, eu subo mais um pouquinho, estou por movimento contrário, não tem paralelismo. Esse Fá sustenido pode ir a Sol, na hora que chega aqui no Mi menor, faz a terça, movimento contrário, sem paralelismo. Aqui eu tenho Mi com sétima, então o Sol vai ser sustenido, então passa a ter Sol sustenido, olha só que beleza. E o Sol sustenido, nesse momento, é uma sensível local aqui, né? Como eu estou tonicizando Lá, o Sol sustenido é a sensível de Lá. Como está no soprano, o que eu vou fazer com ele? Com essa nota, eu vou subir, vou resolver aqui ascendentemente por grau conjunto. Ótimo, cheguei em Lá, ó, movimento contrário. Perfeito. Aqui nesse ponto, a gente tem que arrumar o final. Bom, aqui temos um só acorde, esses dois tempos, e aqui esse Mi, esse Ré com nona menor. Eu vou colocar essa nona menor no soprano para destacar ela. Já que é uma nota especial, né, que vem emprestada do modo menor, quero dar um destaque a ela. Aí eu faço ela aqui, toda a nona resolve descendentemente por grau conjunto. Pronto, está aqui o meu soprano. Então, vamos ouvir esse baixo com esse soprano rapidamente. Faltou a nota do meio aqui. Eu toquei, na verdade, com Dó. Poderia ter mantido o Lá, mas a gente faz o Dó aqui que aproxima, né? Poderia ter mantido o Dó, o Lá, podia ter vindo pro Dó, podia ter feito Lá, Sol, Fá. Bom, essa parece ser a solução mais... a solução básica, assim, mais simples. Vamos seguir. Temos aí a linha de soprano, baixo soprano. Vamos preencher agora as vozes intermediárias. Como eu falei, aqui temos o Sol e o Si como nota comum desses acordes. Bom, o Sol eu já tenho aqui, falta o Si. O Si só dá para ser no contralto. Não vou dobrar o Ré, porque se eu dobrar o Ré, vou fazer Ré sustenido aqui, fazer oitavas, quer dizer, é uníssono, mas é como se fosse oitavas. Então eu vou fazer aqui o Si. E o tenor eu vou dobrar com baixo. Pronto. Eles estão parados, não tem movimento. Muita gente pergunta, isso aqui é movimento paralelo? Não, não tem movimento, os dois estão parados. Na hora que esse Sol do baixo descer para o Fá sustenido, que aí eu tenho que ir para outro lugar com o tenor. Aqui eu tenho que ter um Ré sustenido diminuto. Ré sustenido, Fá sustenido e Lá. Já tenho o Fá sustenido, faltou o Ré sustenido e o Lá. Ré sustenido vai ter que ser o contralto. Não dá para eu botar essa nota no tenor. Então, Ré sustenido aqui, e eu posso aqui ir para o Lá. Bom, Sol, Lá, não tem problema de paralelismo aqui com ninguém.
Aqui está descendo e os dois que estão subindo não tem intervalo nem de quinta nem de oitava. Mi menor. O Ré sustenido pode ir ao Mi. Chega em oitava aqui com o baixo, mas por movimento contrário. E o Lá pode ir a Si. Si, Fá sustenido. Desculpe, Lá, Fá sustenido, Si, Sol. Vai em sextas. Pronto, Mi menor. Sustento isso, ó, porque vai virar Mi maior. O baixo aqui está com a sétima. Sustento o Mi e o Si. Ok. Agora vamos para Lá menor. O Sol sustenido foi para o Lá, o Ré foi para o Dó. Eu posso sustentar esse Mi aqui. E esse Si pode vir para Lá ou para Dó, tanto faz. Eu já tenho Lá aqui em cima. Não tem problema de paralelismo. E eu já tenho Dó aqui embaixo. Então, bom, eu vou fazer o Lá. Já que aqui... Aliás, vou fazer o Dó. Já que aqui vai para o Lá, vamos fazer assim. Vou fazer Dó. Esse acorde, eu posso manter ele. Eu poderia manter esse Mi aqui. Mas observem só o que acontece. Se eu mantiver esse Mi, ele aqui está alterado. Isso gera aquilo que a gente conhece como falsa relação de oitavas. Quando a gente tem uma nota que é alterada fonomaticamente, mas que ela ocorre em uma oitava diferente. Então a gente não quer fazer isso. Então o que a gente faz? A gente não vai botar o Mi. Vai eliminar a quinta nesse momento. Vou botar o Lá. E vou manter o Dó. Lá, Dó. Ok. Cheguei nesse Dó aqui, mas aqui já estava, não tem paralelismo. Aqui desci. Eu tinha Dó, Mi, Lá, tá tudo ok. Aqui nesse acorde falta a sétima e a terça. São 5 sons, só que a gente só tem 4 vozes, então a gente elimina a quinta. A sétima eu vou botar logo, porque eu sei que eu tenho uma obrigação com ela. Tenho que resolver por grau conjunto descendente. Então já cheguei aqui no Sol. Ó. A sétima de Ré está aqui resolvendo. E fica faltando somente a terça do acorde que eu faço sustenido aqui. Pronto. Sol, Si. Esse Fá sustenido pode vir a Sol ou pode descer para o Ré. Acho que, como eu já tenho o Ré aqui em cima, ele vem a Sol. Então, temos aí uma possível solução para esse baixo. Então vamos ouvir como é que fica essa solução. É isso então. Obrigado.